Eu tô indo pra parte final, vou fazer um bate-bola contigo aqui, Vamos tá? lá. Bate bola com quem falou que é canhoto das duas. Sou canhoto das duas pernas. Sou canhoto das duas pernas. Como é que é? Nasci com duas pernas esquerdas e não sou canhoto. Qual é a pergunta que mais aparece na tua caixinha do Instagram? E responde ela aqui pra gente. Tá. A pergunta que mais aparece é o porquê do sofrimento. As pessoas perguntam assim, se Deus existe, Ele é amor, por que que há o sofrimento nesse mundo? E qual que é a resposta? A resposta é a seguinte, estamos num parênteses na eternidade e para que esse sofrimento não seja eterno, Cristo pagou a dívida. E quando estivermos na eternidade, vamos olhar para essas coisas e não nos doerão mais. Ele pagou uma dívida eterna para que o sofrimento fosse provisório. Muito bom. Segundo bate-bola, não pode ser a Bíblia nem um livro seu, mas qual que é um livro que você leu recentemente, gostou e recomenda pra turma ler? Nossa, eu li tanto livro um atrás do outro, mas recentemente eu li, por exemplo, Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Dostoiévski. Reli, na verdade. Não sei se vale reler, que eu já tinha lido há muito tempo. Não vale reler. Não vale reler? Não vale reler. Então tá. Então eu vou falar um outro livro que eu li recentemente, Em Seus Passos, O que Faria Jesus, que é um clássico que eu nunca tinha lido. Em Seus Passos... O que Faria Jesus. É sobre o que esse livro? É um livro que ele conta uma história de uma igreja Tá bom. que está vivendo em contexto americano, todo mundo muito feliz, satisfeito, mas acomodados no seu cristianismo, num país de liberdade religiosa, sem nenhum problema. E um belo dia um rapaz vai à casa do pastor, desesperado, pedir ajuda, que ele estava desempregado e o pastor não o ajuda. É um livro que foi escrito no final do século XIX, início do século XX. O pastor não o ajuda. E esse camarada, quando vai à igreja lá, o pastor está pregando sobre o amor, ele fala assim, por favor, deixe minha palavra, eu não sou nenhum vagabundo. Eu tô na cidade aqui, eu fiquei desempregado por causa disso, tô passando fome com minha família. E eu não recebi ajuda nenhuma dessa igreja. Eu acho que o que vocês têm que perguntar antes de falar qualquer coisa é nos passos de vocês o que Jesus faria. E o rapaz cai desfalecido e ele morre porque ele estava com inanição. E aquilo provoca uma revolução naquela igreja e vira o lema daquela igreja. Em seus passos, o que faria Jesus? Aí cada um dos membros da igreja começa a aplicar aquilo e alguns começam a ter problemas. Por exemplo, um deles que era jornalista, ele agora começa a perguntar, em meus passos, o que faria Jesus se Jesus fosse o chefe de redação? Então ele não aceita, por exemplo, mais imprimir no jornal dele mentiras só para agradar o anunciante. E ele começou a ter problema e foi mandado embora do jornal. Aí tinha um outro lá que era advogado, falou o seguinte, em meus passos, o que faria Jesus? Eu não vou defender o meu cliente com mentiras. E vai tendo toda uma mudança naquela igreja, aquela mudança vai depois contaminando, no bom sentido da palavra, outras cidades e outros lugares. Eu recomendo o livro, Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Muito bem. Malu, me dá aqui o presente que eu vou dar pro Rodrigo. Ó, eu sou um cara do esporte, que tem uma origem do esporte, então medalha pra mim é uma coisa que faz parte da minha vida, tem muito significado. Essa é uma medalha que eu quero te dar de presente, eu não vendo essa medalha, eu quero te explicar um pouco sobre ela. De um lado, tem pessoas precisam de pessoas, que foi uma frase que meu pai me disse, jogada ao vento, eu captei. Meu pai jogou assim, meu pai era uma pessoa que era muito boa com as palavras. Já faleceu? Ele era muito bom com as palavras, muito bom com as palavras. E ele falava, ele tinha profundidade, ele tinha filosofia no que ele dizia, e o meu pai era um cara super simples, não terminou nem a escola formal, ele foi até o segundo colegial, mas ele era profundo, cara, ele era profundo. E um dia eu conheço muitos assim. Você conhece muitos assim, né? E ele um dia falou assim pra mim, poxa filho, pessoas precisam de pessoas, tal. Aí ele soltou. E aí esse trecho eu falei, uau! Foi tão forte que eu transformei isso na primeira empresa que eu abri, 3Ps. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Eu lembro que eu fui palestrar no TED Talks, e eu tenho uma palestra no TED Talks que eu tô de 3Ps. Aí um cara falou pra mim, você é do marketing? Eu falei, não, por que não? Porque tem 3Ps aqui, né? Eu falei, não, é uma frase que meu pai me disse. Aqui, eu tenho uma ampulheta, a importância do tempo, que é a variável que vai embora e não volta. Aqui tem uma aspas, que tem a ver com a nossa autoralidade, o nosso protagonismo. Aqui tem 2 mãos, a importância da união, do vínculo, né, da aliança. Aqui tem um falcão peregrino, tem a ver com foco,
é o animal mais rápido do mundo, né? Focado, decidido. E aqui tem uma bússola, que tem a ver com direção. Então isso aqui representa muito do que a gente acredita aqui na Jota. Do outro lado tem o trabalho... A mesma coisa tá dos dois lados? Não, só aqui. Aí do outro lado... Não, eu digo do outro lado aqui. Sim, aí ela repete. Isso, repete esses 5 elementos. E aqui tem o trabalho devolve. O trabalho devolve é um mantra que a gente tem aqui, é uma coisa muito importante. Aqui sempre tem as aspas, quero te dar isso aqui de presente. Poxa, pois eu vou guardar com muito carinho. E você sabe que eu tenho algumas medalhas que eu ganhei de corrida quando eu era criança. Criança não, adolescente já. Chamava rústica naquela época. E ela vai ser guardada com muito carinho. Lembrando que pessoas precisam de pessoas. E eu até colocaria um carimbo teológico, se você me permite aqui. Uou. Dá pra colocar um carimbo teológico? Dá. Aí? Dá. Sabe qual? Qual? Deus em si mesmo se basta, mas ele prefere contar conosco. É verdade, Rodrigo. Então, é verdade. Deus não precisaria de mim para fazer o que ele... para fazer o bem, mas ele prefere me dar o privilégio de ser instrumento dele pro bem. Então ele faz o bem pro outro através de mim. Você entendeu? Ele ama o outro através de mim. Então o que eu tenho que fazer é deixar que o meu irmão passe por mim e passar através dele. Só assim nós atingiremos o Altíssimo. Jesus é o único que intercede por nós diante de Deus, mas ele conta com pessoas. Pessoas frágeis, com seus defeitos, com as suas dificuldades, com a sua capacidade de pisar na bola todo dia e até de rejeitar a graça. Mas são com esses que ele conta. Pessoas precisam de pessoas, porque todos nós precisamos de Deus. Então Deus age no outro através de mim, mesmo com os meus defeitos e até a despeito de mim mesmo. Putz, grila, como é que tu me solta uma dessa no final, cara? É isso aqui que eu vou guardar com esse sentimento. Viu? Você sabe que eu tenho umas coisas que eu vou ticando aqui que eu tenho que fazer. E uma delas, eu tenho que dizer pro meu convidado o que eu aprendi com ele. Só que eu ia dizer outra coisa. O que eu mais aprendi foi isso aí agora. É isso aqui. É o selo teológico sobre a sua medalha. O que eu mais aprendi com você agora, você acabou de me dizer, que é... Você deu mais... Você reforçou mais o porquê dessa frase e o porquê que isso é tão importante. Exatamente. E se eu tiver essa consciência que Deus não precisa de mim para fazer o bem, ele me dá o privilégio de participar do processo. Você entendeu? Que presente. Tem gente que acha que não, eu sou o bom. Não. É um privilégio. E eu sou errado, eu sou falho. Ninguém é bom. A gente rouba até no peso na academia. Cara, eu vou te fazer mais uma aqui. Eu vou ter que te fazer mais uma. Você nos últimos anos... Agora que eu posso contar um segredo antes de fazer a... Eu pensei assim, tá colocando aqui, eles não preocupam com o merchan, não? É J. Agora que eu vi. É J. Olha, água boa é J... Ó. É JCO, água boa. Água boa. Ou CO2. É, exatamente. Água boa. Rodrigo, cara, você nos últimos... Você deu uma rampada na internet. Tem quanto tempo pra cá? Eu acho que foi mais na pandemia. Eu não sigo... A Laura que me ajuda, a minha esposa. Cadê a Laura? Não veio. Laura, não maravilhosa. Fala pra ele. Desde a pandemia, o quê? 4 anos? 4 anos, é. Você tá muito conhecido. Você concorda comigo? Eu concordo, mas eu não tenho essa noção toda. Mas você é parado na rua? É, parado muitas vezes. O que a galera te fala na rua? Nossa, eu acompanho seus programas, eu gosto mais de você me ajuda, eu louvo muito a Deus por isso. Eu posto uma foto e tudo e tal, você mudou minha vida, e eu fico feliz que aquilo que eu falei em teoria está acontecendo. Eu sou fiel àquilo que eu creio, mas não sou narcisista espiritual. Tá. Porque tem muita gente que não veio para a igreja adventista. Ele foi para outras igrejas. Sim. E eu fico tão feliz quanto. Exato. Você entendeu? Muito bom. E outros não foram nem para igreja nenhuma. Só falaram assim, olha, cara, você mudou minha vida. Ele é Deus, é claro, não sou eu. Mas obrigado. Então essa satisfação eu brinco que é o 14º salário. Eu tenho 14 salários na universidade. Eu tenho os 13 que eles me pagam, os 12, o 13º e o 14º, que não passa pela contabilidade. Eu não preciso pagar imposto sobre ele, mas talvez o mais...
É aquela sensação de, poxa, senhor, obrigado. E as pessoas não sabem, Jota. Eu acredito que isso vale para você também. Quando a gente tá aqui no podcast, a gente tá falando para eles que estão lá. Certo. Mas quando um deles te encontra na rua e fala assim, muito obrigado, cara, você ajudou demais, eu tava com depressão, eu te ouvi, alguma coisa assim, mal sabe essa pessoa que naquele momento, ela que virou o nosso pastor, o nosso mentor. É bom falar isso pra turma, né? Você entendeu? Entenda isso, ninguém tá tão satisfeito consigo mesmo que negue o apreço do outro. Então pode ter certeza, às vezes uma mensagem que você manda no Instagram, aquilo me faz tão bem pro Jota. Não pensem que a vida da gente é constituída 24 horas por dia da cena do podcast. Não. É isso aí. Ele tem carro que dá problema. Ele tem talvez um parente que dá problema. Ele tem um diagnóstico médico que dá problema. Ele tem uma questão do imposto de renda lá que irritou. Ele tem um hater que tira a paz dele e eu da mesma maneira. E às vezes o Espírito Santo usa você com uma mensagem simples. Jota, cara, eu não te conheço pessoalmente, mas só de você falar de saúde melhorou tanto a minha vida. Hoje eu sou assim, 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 assim. Muito obrigado. Eu tô sempre rezando por você. Às vezes você não faz ideia da dimensão positiva que aquilo vem pra nós. E devolve pra você. É isso aí. Exatamente isso aí. Ah, Rodrigão. Incrível. Ó, antes de eu te fazer a última pergunta... Deixa aqui tua rede de contato, teu Instagram, pra quem quiser conhecer mais teu trabalho. O Instagram e o YouTube é o mesmo, Rodrigo Silva Arqueologia. Rodrigo Silva Arqueologia. Você tá com quantos seguidores hoje? Se juntar os dois, dá uns 6 milhões e meio, mais ou menos. Uau. Se juntar os dois, 6 milhões e meio. Incrível. Incrível. Deus toda a glória. E crescimento orgânico, porque... É orgânico, né? É orgânico, não tem condição de... O que tem pra gente... Como é que fala quando você... Tráfego pago. Tráfego pago, as coisas, a gente joga pro Bíblia. Exato. Joga pro Bíblia. Joga pra lá, porque tem uma causa que retroalimenta todo o processo. Mas o Instagram e o YouTube não tem tráfego pago. No conteúdo mesmo. No conteúdo mesmo. E tem mais uns tantos aí que insistem em acompanhar, mas não se inscreve, né? Você também deve ter isso aqui no seu canal. Vários. Se bobear, você tem o dobro de pessoas. Se inscreve, gente. Se inscreve no canal. Deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha. Se inscreve, isso ajuda. Isso ajuda o canal, ajuda a chegar em mais pessoas, entrega pra você mais rápido. Se inscreve. Então, Rodrigo Silva no Instagram. Rodrigo Silva Arqueologia. Rodrigo Silva Arqueologia no Instagram e no YouTube. Rodrigão, Deus chegou pra você e falou assim: Rodrigo, você tem 1 minuto para mandar uma mensagem pro mundo todo. Só tem 1 minuto, porque no próximo minuto eu vou ter que escolher outra pessoa, e no outro minuto vai ter que ser outra pessoa. Mas ela vai chegar para 8 bilhões de pessoas. Vai chegar em todos os idiomas, vai chegar em todas as plataformas, vai chegar no outdoor, vai chegar na televisão, vai chegar no céu. Eu garanto que o algoritmo, Rodrigo, vai entregar para 100% dessas pessoas. Mas só tem 1 minuto. Você só tem 1 minuto. Que mensagem seria essa? Posso até cronometrar se quiser, ó. Eu diria o seguinte: independente da sua crença ou descrença, do país em que você vive ou da cultura na qual foi criado, uma coisa é verdade. Você nasceu com a consciência de como as coisas são e como elas deveriam ser. E quanto maior a distância entre o que é e o que deveria ser, maior a sua angústia, a minha e a de todo mundo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Existe um Deus supremo, criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho a esse mundo para morrer pelos nossos pecados e nos levar à eternidade. Aceite a Jesus como seu salvador pessoal. Procure a Bíblia Sagrada, procure ler os Evangelhos e peça a Jesus para entrar em sua vida, fazer uma revolução na sua vida e salvar você para o reino de Deus. Porque Cristo pode salvar você e a sua família. Ponto. Uau! Meu irmão, obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Senhoras e senhores, esse foi o JJ Podcast com o Rodrigo Silva. Foi incrível. Comenta, compartilha, marca ele nas redes sociais, manda para mais pessoas. Então, senhoras e senhores, esse foi o JJ Podcast. Valeu, obrigado. Tchau.